Se você acredita que você não pode dar certo, a realidade vai ser essa. Se você acredita que tá difícil, que o país está difícil, que não arranja emprego, que você não consegue desenvolver, se você acredita nisso, com certeza a sua realidade vai ser essa ou muito próxima disso. Está no ar pela Mundial. Programa Despertar Emocional. Falando sobre desenvolvimento pessoal e profissional, motivação e psicologia positiva. Apresentação do coach e palestrante Alex Nielsen. Olá, muito boa tarde. Aqui é Alex Nielsen, coach de vida, terapeuta sistêmico e palestrante. Eu tive uma experiência muito bacana essa semana. Com uma família, né? E assim, essa experiência me fez, antes de eu falar sobre a experiência, essa experiência me fez refletir algumas coisas. Eu gostaria que você começasse a refletir comigo. Como que você está realmente levando a sua vida perante as adversidades, perante os problemas que você está tendo nela agora? Seja problemas pessoais, seja problemas profissionais, não importa. Mas como você está lidando? Quando nós nos deparamos com alguns problemas, nós temos a tendência de começarmos a nos vitimizar. Não, isso não é uma regra, não é um padrão, mas isso acontece. E quando isso acontece, nós começamos a nos sabotar. E aí começa a atravancar tudo que está à nossa frente. Às vezes nós acordamos super motivados, vou fazer diferença hoje no meu trabalho, com a minha esposa, com meus filhos, com meu marido, não importa. E aí acontece alguma coisa, e isso que acontece já é o suficiente para eu parar, para eu me desmotivar, para eu levar minha vida para baixo. E é nesse momento, claro que existem várias técnicas, né, para a gente sair desse estado emocional, para a gente voltar para um estado mais rico, para um estado muito mais produtivo, mas é nesse momento que a gente tem que parar e pensar qual é o nosso foco na nossa vida. O que realmente nós queremos, aonde queremos chegar. E não digo só chegar de forma profissional, eu digo chegar como pessoa. Que tipo de pessoa você quer ser? Eu tive conversando com a Márcia Costa, até um beijo para ela, não sei se ela vai estar ouvindo agora. A Márcia Costa, ela é coach, ela é mentora e é a minha mentora. Ela é uma pessoa fantástica, terapeuta. E eu estava conversando com ela falou assim: Alex, muito importante que as pessoas entendam se elas querem impactar as pessoas apenas para se tornarem famosas ou elas querem impactar para fazer a diferença na vida delas. Então a minha pergunta que fica para você é: qual é a diferença que você está fazendo na sua vida? E quando você impacta a vida das pessoas, porque todos nós impactamos as vidas das pessoas que estão ao nosso redor de uma forma às vezes muito sutil e às vezes de uma forma muito grosseira até. Mas como? De que forma nós podemos impactar de forma positiva e então sermos importantes para essas pessoas? O que nós podemos doar para essas pessoas dentro das nossas experiências, dentro da nossa bagagem de vida, dentro do nosso dia a dia, dos nossos insights? Como que nós podemos fazer a vida das outras pessoas que estão à nossa volta diferente? E isso não é mérito só para aqueles que estudam, para aqueles que são formados, que têm especialização. Eles sim, como eu, que tenho estudos, que especializo, que estou sempre estudando, mas eu vejo muitas pessoas que não têm nada disso e que dão um show de vida para nós. E é isso que nós temos que estar muito atentos, realmente o que nós estamos querendo para a nossa vida. Então, comece a olhar o que está à sua volta. Comece a entender que de repente esse problema pelo qual você está passando, para você nesse momento pode ser algo extremamente grave, extremamente grande, algo que está difícil de suportar. Mas se nós olharmos aí para outras pessoas com outros problemas, entender que de repente eu estou ali bravo porque eu estou desempregado, mas não percebo que eu tenho saúde, que eu tenho vida e que se eu me determinar, me comprometer, eu posso fazer diferença na minha vida. E de repente eu olho para pessoas que estão muito bem, mas que estão com um problema sério de saúde em casa. E aí é nesse momento que nós temos que começar a valorizar a nossa vida e valorizar realmente os nossos problemas. E quando eu digo valorizar os nossos problemas, é realmente olhar para o problema e falar: primeiro, esse problema está na minha vida, então não adianta mais eu chorar por ele, mas sim como eu vou me portar daqui em diante
perante este problema. Esse é o ponto crucial. E é isso que um profissional de coaching, um terapeuta, ou a própria programação neurolinguística vem trazer. Como a gente lidar, inteligência emocional também, como a gente pode lidar com esses problemas de uma forma assertiva, de uma forma positiva. E eu não estou falando positiva apenas, vamos ficar motivados. Não, eu estou falando realmente de olhar para o problema, de olhar para a situação que está na nossa frente e falar, bom, como é que eu posso contornar essa situação? Porque mudar eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir mudar aquele problema, pelo menos não no momento. Mas então eu tenho que achar uma forma de me beneficiar daquilo. Essa semana eu tive uma experiência muito, mas muito fantástica. Dentre várias que eu tenho, cada história cada história que aparece sempre é maravilhosa. Mas eu tive em contato com uma família financeiramente muito bem, uma família estruturalmente muito bem, e um membro dessa família foi diagnosticado há cerca de 2 meses, mais ou menos, com uma doença grave. Uma doença que tem, claro, sua cura, tem seus tratamentos, mas é uma doença que impacta, tá? E normalmente quando as pessoas, a família, principalmente quando a família é uma família estruturada, é uma família que eu digo bem unida, a família se move por aquilo e começa, obviamente fica chateado, né? E tem um padrão, existe um padrão. E normalmente quando você recebe a notícia de algo grave, de algo que pode realmente machucar profundamente seu emocional, a sua vida, fazer realmente quebrar aí padrões na sua vida, normalmente as pessoas acabam tendo visões um pouco mais negativas, porque isso é normal, né? Você falar que alguém que você ama muito tem um câncer, tem um tumor ou tem uma outra doença muito grave, isso pega, isso machuca. E eu acho que ninguém realmente, se não passou por isso, está preparado realmente para lidar com esse tipo de situação. E o mais fantástico foi que a pessoa, né? Obviamente não vou citar o nome, mas a pessoa que está com essa doença e que está passando por tratamento, e ela desde o início ela teve uma forma extremamente positiva de lidar com a situação. E assim, e essa forma positiva de lidar com a situação é o que causou, como é que eu posso dizer, a maior quebra de paradigma com toda a família. E foi muito difícil inicialmente, até eu estar conversando com eles, a família perceber realmente como lidar com essa situação. Porque aí a gente tem aí uma série de questões por trás, né? Além do tratamento, expectativa e a própria pressão psicológica que a própria doença, a enfermidade, ela causa no ser humano, ela causa em nós. E o ponto foi crucial de toda a nossa conversa, do trabalho que eu fiz com eles, e que isso serviu muito para mim, é a nossa realidade. Escutem só, a nossa realidade não é igual à realidade do outro. Por exemplo, eu estou falando aqui de uma forma muito tranquila, obviamente eu já tive um caso desse na família, na minha família, e lidei com uma forma, eu era criança e lidei de uma forma. Mas o que eu quero dizer é que assim, a minha verdade não é a sua verdade. O seu julgamento não é necessariamente o meu julgamento. Então é muito importante, mas realmente muito importante, nós começarmos a olhar para as outras pessoas, principalmente aquelas pessoas mais próximas, em que nós temos a tendência de descarregar, às vezes de uma forma muito grosseira, aquela pressão, entender que a realidade que aquela pessoa está passando, e aí eu estou agora voltando aqui para esse tema dessa família, dessas pessoas maravilhosas que eu conheci, que a família não conseguia entender, né, não conseguia compreender que, né, essa pessoa, a mãe, vamos chamar a mãe, né, ela estava vivendo numa outra realidade. Ela estava interpretando as coisas à sua volta de uma outra realidade. E sem muito grande esforço, claro que existe um trabalho a ser seguido, um trabalho a ser desenvolvido, mas simplesmente pelo fato de eles, filhos, parentes, perceberem que bastava eles começarem a olhar que o posicionamento dessa pessoa querida, tá, que está com a enfermidade, estava vivendo uma outra realidade, estava tendo uma outra crença sobre aquilo que estava acontecendo e assim ela estava manifestando isso, eles começaram a compreender melhor, e o que foi magnífico, começaram a lidar melhor com a situação,
com relação ao relacionamento, inclusive com a própria doença em si. Não que isso vá melhorar ou piorar a doença, mas a doença já está lá, o problema já está lá. E a forma, o que diferencia tudo isso é a forma como nós vamos lidar com essa situação, tá? E mesmo que fosse algo fatal, mesmo que fosse algo realmente que, olha, não tem mais jeito, como nós vamos lidar com isso? Como nós vamos lidar? E um dos principais passos para isso um dos primeiros passos é entender que a sua visão, o seu ponto de vista não é igual, não é o mesmo ponto de vista que a outra pessoa que está passando pelo problema. Então nós temos duas situações aí. Nós temos a situação da pessoa que está passando pelo problema, tá? E ela, em cima disso, ela vai criar a sua verdade, ela vai criar a sua realidade. E nós temos a realidade, o ponto de vista das outras pessoas que estão à volta, e cada uma dessas pessoas está interpretando de uma forma muito, mas muito diferente. Agora você, né? Você que está passando por uma situação, seja profissional, seja pessoal, relacionamento, filhos, né? Como que você está lidando com essa situação? Você está conseguindo realmente enxergar o ponto de vista do outro? E aqui eu não estou fazendo julgamentos, dizendo que você está certo ou a pessoa está errada, enfim, não é o ponto, não é esse. Mas quando nós passamos a enxergar, entender, tá? Na verdade nós vamos apenas supor com bom senso o ponto de vista da outra pessoa, a pessoa que está na nossa frente, né? Vai ser muito mais fácil para nós podermos lidar com essa situação. É muito difícil quando eu sempre lidei muito com muitas pessoas, tanto na época quando eu tinha outra empresa e tinha os funcionários, e hoje eu trabalho mais com uma equipe mais reduzida. Nos meus grupos espirituais, eu tenho um grupo espiritual no qual eu trabalho dentro da minha crença religiosa. E assim, é muito difícil a gente lidar com as pessoas, a gente sabe. E nós temos que aprender dia a dia, passo a passo, como lidar com essas pessoas. E é assim que, é aí que a gente vê na inteligência emocional que às vezes apenas o tom, a forma de você falar um bom dia pode ser interpretado por outra pessoa de forma positiva ou negativa. E quando nós nos deparamos com isso, quando nós temos essa consciência, né, essa inteligência emocional, é que fica mais saudável, começa a ficar mais saudável qualquer relação. Por quê? Às vezes você chegou super motivado na escola, no trabalho ou mesmo na sua casa. E aí aquela pessoa que normalmente tem uma proximidade com você, ou mesmo que não tenha, você fala, boa tarde, bom dia, e aí a pessoa fala bom dia. Não é um bom dia seco, um bom dia que não é o mesmo bom dia, não tem a mesma intensidade que a sua. E aí você fala, pô, olha só essa pessoa, olha o jeito que ela falou comigo, ela foi maldosa, ela foi grossa, eu já sabia que eu não gostava dela, né? Porque normalmente é assim, a gente pré-julga e cria toda uma história, cria toda uma expectativa, né? Uma expectativa, cria toda uma realidade em volta disso. E em falar em realidade, puxando esse tema, lembre-se o seguinte, a sua realidade, ela vai ser moldada pela sua crença. Eu ouvi essa frase de um grande amigo na quarta-feira à noite e isso ficou gravado na minha mente. A sua realidade é moldada pela sua crença, né? Então se você acredita que você não pode dar certo, a realidade vai ser essa. Se você acredita que tá difícil, que o país está difícil, que não arranja emprego, que você não consegue desenvolver, se você acredita nisso, com certeza a sua realidade vai ser essa ou muito próxima disso, tá certo? Então veja muito bem no que você está acreditando, tá? Não deixa que essa crença negativa ou até sabotadora, limitadora, interfira na sua realidade, tá? Você pode mudar a sua vida toda em questões de segundos. Quando eu tomo uma decisão, tomei a decisão, agora eu tenho que executar essa decisão, eu tenho que ter persistência, comprometimento com ela. Tá certo? E agradecer realmente aos meus pais, a minha esposa, aos meus filhos e ao grande arquiteto do universo. Espero que tenham gostado do tema de hoje. Poderia me aprofundar muito mais, mas com certeza vai haver outras oportunidades. Um grande beijo para vocês e até o próximo programa. Obrigado!